São João do Oriente, eu vou falar para você, São João, ele tem uma cidade pequena, tem 8.000 habitantes, e eu acredito que mais da metade dos seus imóveis não sejam regularizados, eles não são regularizados. E como eu falei para vocês, isso se transformou num problema antigo, crônico, na região. E todos nós sabemos o que significa uma cidade onde os imóveis não são regularizados. Significa menos receita municipal, menos comercialização dos imóveis, menos reformas, enfim, uma série de problemas que são correlatos e crônicos da regularização. A prefeitura tentou um processo antes de regularização que deu errado. A justiça teve que intervir e nós tivemos lá a figura dos imóveis sequestrados. Então, nós começamos a fazer a regularização lá. O primeiro obstáculo a se resolver seria como financiar isso. Nós montamos uma forma de financiamento dessa regularização e depois nós seguimos os procedimentos da lei. E antes de seguir os procedimentos da lei, nós sabemos que tem que sair um decreto qualificando a modalidade de REUB, se é REUB-E ou REUB-S. E o município foi enquadrado pelo poder público como REUB-S. E a partir daí começou a discussão sobre o rito da REUB. Nós achamos que nós poderíamos enquadrar no rito de REUB inominada. Não é isso? Isso REUB mesmo. inominada é um caminho que a lei prevê que simplifica muito os trâmites de regularização. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer, primeiro para o Luciano, e extensiva a Juliana também, é que vocês coloquem para a gente o que é REUB inominada e por que a REUB inominada se aplicou a São João do Oriente. Que nós convocamos a live pelo sucesso da regularização. No cartório já foram registrados quase 1.000 títulos durante um ano de trabalho, né? Então, foi um sucesso bom. E por isso nós viemos aqui desenvolver, extraordinário, nós viemos a desenvolver, a compartilhar essa experiência com vocês. Boa noite a todos, é um prazer participar com vocês. São João do Oriente, como o Toninho bem falou, tinha uma característica diferente das demais por causa de problemas de sequestro, né? Imóveis sequestrados pela justiça desde a década de 80 e também uma outra característica que fugia um pouquinho à regra, que eram alguns imóveis que não existiam de fato e existiam no cartório de registro. Então, foi um trabalho muito árduo para a gente conseguir localizar essas matrículas, identificar cada uma delas para evitar duplicidade dessas matrículas. A gente não pode ter duas matrículas de um mesmo imóvel aberta no cartório. E também para a gente ver qual que seria a melhor forma de se fazer essa regularização. Porque o que é a regularização? É você olhar para o retrovisor, olhar para trás, o que existe de fato e você trazer para o registro hoje. Quando você fala, Toninho, na REUB inominada, na lei anterior, na 11977 de 2009, ela era uma modalidade de REUB. Existia a REUB inominada. Hoje não. Na nova lei, na 13465, ela não é mais uma modalidade. Então, a gente lá no CORE, a gente trata ela como um rito. Ela pode encaixar entre uma das duas modalidades, REUB-E ou REUB-S, ou não necessariamente ela entrar como legitimação fundiária. Porque o artigo 69 da lei e o 87 do decreto, que trata o mesmo assunto, eles deixam bem claro que às vezes não precisa nem passar pelo município, exceto no momento de pegar a certidão dizendo que esse núcleo é consolidado anteriormente a 19 de dezembro de 1979. Por que tem esse marco legal? Porque 19 de dezembro de 1979 foi quando foi sancionada a Lei de Parcelamento do Solo, a 6766. A partir daí, dessa data, desta lei, todo parcelamento do solo tem que ser ordenado por ela. Então, tem que ter todas aquelas características exigentes nessa lei. Como a gente sabe que o Brasil, principalmente, é um país de informalidades em quase todos os sentidos,
a parte fundiária não ficou diferente. Então, a maioria das cidades, o antigo Ministério das Cidades, né, estimou que metade do Brasil é informal. E São João do Oriente também não era diferente. Então, para regularizar isso aí, o melhor seria a REURB. E a gente chama de REURB inominada, porque ela não tem nome. Esse artigo 69 deu esse poder de apresentar um requerimento com a planta, memorial descritivo e a RT. E uma certidão do município atestando que aquele núcleo já existia, já era consolidado, integrado à cidade, antes de 19 de dezembro de 1979. A lei da REURB ela é muito importante, porque se a gente não flexibilizar, a hora que a gente olha para esse retrovisor, olha para o que foi feito, congela, né? O registrador fica ali impossibilitado, o município também fica impossibilitado de fazer essa regularização. Então, se não tiver flexibilização de parâmetros e princípios, a irregularidade ela vai se perpetuar, né? Mas a diferença básica é no sentido de apresentação de documentação e no sentido de elaboração de laudos técnicos. O artigo 69 dispensa o PRF e a CRF, dispensa o projeto de regularização fundiária e dispensa a certidão de regularização fundiária. Dispensando o PRF, está dispensando laudo urbanístico, laudo ambiental, qualquer outro parâmetro que o município quiser traçar, apenas apresentando planta, memorial descritivo e a ART e a certidão de anterioridade a 79. O município ele é a principal figura. E ele começa, toda a REURB, ela começa com um requerimento, com um pedido. Seja o município agindo de ofício, seja um particular, uma associação de moradores, um conjunto de pessoas ali solicitando. Então, seja inominada, seja REURB tradicional, ela vai dar origem a um processo administrativo. Então, o município ele tem que processar isso ali de alguma forma. Eu entendo que mesmo a REURB nominada, mesmo a lei dispensando uma série de documentos, tanto o município quanto o próprio profissional que vai assinar aquela planta, ele precisa de uma certa segurança, porque a gente tem que fazer uma interpretação sistêmica da legislação. Não é porque eu não vou apresentar um laudo de estabilidade, né, do terreno, um laudo que aponte ou não a existência de risco, não é porque a lei dispensa isso que eu não vou analisar o caso concreto. Então, se houver algum tipo de risco, é impossível regularizar, né, e manter aquele risco na área. Então, o processamento dentro do município, ele acaba, a lei, ela acaba deixando o município um pouco frágil, no meu ponto de vista. Então, por isso que mesmo diante de todas essas dispensas, uma análise mínima ela tem que ser feita. E aí, a REURB nominada, ela com certeza é mais rápida, porque ela vai trazer menos plantas, né, menos documentos a serem analisados, mas ela vai dar origem a um processo administrativo. E esse processo administrativo ele tem que ter um fim. Então, esse documento pode ser um ofício, né, um ofício finalizando aquele processo administrativo, pode ser até uma CRF, vai depender ali de como o município deseja, mas ele precisa encerrar aquele processo administrativo. De alguma forma, ele tem que dar um fim àquele requerimento feito pelo particular. Então, nesse momento, ele junta documentos do cadastro imobiliário, ele demonstra, né, que reconhece aquele parcelamento, ele é de antes de 79, que não existe risco, e permite, assim, a regularização daquele imóvel. Já uma REURB complexa, né, como o pessoal do CORE gosta de falar, essa REURB complexa, ela tem uma série de fases. A própria legislação, ela traz essas 7 fases, né, então, nós temos também um processo administrativo, e esse processo administrativo, ele vai ter que cumprir todas essas fases. Então, são as notificações dos confrontantes, dos titulares de direito real, você precisa também do laudo ambiental, do laudo de risco, caso haja risco. Minas Gerais tem uma peculiaridade que é a existência de muitos córregos, muitas nascentes. Então, quase todas as regularizações, elas vão confrontar com alguma área de APP. Então, esses laudos ambientais, eles são quase inevitáveis.
E aí, dentro dessa REURB complexa, a gente ainda precisa fazer o cadastro de todos os beneficiários. Então, o município ele vai manter arquivo disso, né? Ele precisa manter esse arquivo para evitar algum tipo de... Melhor, diante de algum tipo de fiscalização, né? Ou de contexto, ou algum contexto de dúvidas. Então, ele vai armazenar uma série de documentos nesse processo administrativo. E, ao final, temos a CRF e o PRF, que vão ser encaminhados para o cartório. A diferença é que a lei de 13.465, mesmo facilitando todos os projetos, ela colocou uma série de etapas para que haja regularização dos imóveis por prudência, laudo ambiental, laudo urbanístico, e em qualquer uma das modalidades de REURB, prevendo, inclusive, que fossem feitas obras, né, se fosse o caso, se o loteamento não tivesse essas obras. E a REURB nominada surgiu como uma hipótese, uma possibilidade de trabalho a ser utilizada com responsabilidade, não pode ser utilizada com leviandade, para fazer com que o processo de regularização fundiária seja mais barato, né, e mais rápido. Por isso que a participação do município, o município abraçar a regularização é muito importante, porque aí esses documentos eles vão ser registrados, né? Vão estar aptos a serem registrados. O Luciano frisou muito bem. Se não há uma cooperação e uma interação positiva com o cartório, não se chega a lugar nenhum, né? Não adianta xingar o cartório de burocrata, isso aí é o pior caminho. O caminho é o diálogo, até porque na REURB-S os cartórios não se remuneram, o trabalho deles é voluntário, né, Luciano? Então, você colocou aí, né, que quase 1.000 imóveis já abertos lá em Apim. Graças ao bom Deus. Só de São João do Oriente são mais de 1.300, tá? A primeira etapa abriu 434 matrículas e a segunda etapa mais de 900 matrículas. Parabéns para todos nós aqui. As áreas públicas também foram regularizadas, não foram? Abertas, ruas e praças e avenidas. Isso é perfeito, porque os prefeitos estão aí agora, né, tentando verbas, tentando emendas, e se os imóveis públicos não estiverem regularizados, não dá para usar essa verba. Um outro assunto que surgiu como polêmica é a questão da regularização, sobretudo das áreas centrais. Isso porque nós sabemos que as áreas centrais abrigam imóveis muitas vezes, imóveis valorizados, imóveis comerciais, bancos, imóveis que não seriam, assim, imóveis de valor econômico baixo. Mas nós sabemos que quem deve classificar a poligonal na modalidade de REURB, se é a REURB-S social, aonde não há despesas cartoriais, né, e o município tem a obrigação de bancar, inclusive, aquela regularização, ou se é REURB-E, aonde o próprio loteador ou o proprietário do imóvel arca com esses custos e paga, inclusive, o cartório, nós sabemos que essa função, essa atribuição, legalmente, é do município. Mas, se numa área de uso misto, como o centro, onde há tantos imóveis de valor muito baixo como os imóveis mais valorizados, como que foi possível que em São João do Oriente que se conseguisse classificar o centro como REURB-S e, ao mesmo tempo, inominada, facilitando o processo de regularização? A classificação mista ela foi permitida pelo Decreto 93/10 de 2018. A lei não permitia essa classificação mista, o decreto permitiu, né? Mas ele permitiu da seguinte forma: você pode fazer de forma mista se a predominância for S, for de interesse social. Como que afere essa predominância? Por exemplo, como que seria? 50% mais um. 50% mais um. Isso. Se 50% mais um dos imóveis forem social, mesmo se tiver banco, se tiver casa lotérica, se tiver restaurante de luxo, aquela região pode ser considerada REURB-S? O núcleo, sim. O que nós não podemos regularizar como S titular
são imóveis não residenciais. Esses não podem ser classificados como de interesse social, com uma única exceção. Se eles forem declarados pelo poder público como de excepcional interesse público, aí eles podem sim ser de interesse social. Mas aí precisa ter um decreto específico para cada um desses imóveis e justificando o excepcional interesse público. Mas A os gente imóveis que... tem a classificação tanto do núcleo quanto dos beneficiários, não é isso, doutor? Então, o que acontece? Essa pessoa que tem esse restaurante de luxo e está dentro de uma poligonal classificada como S, ela vai ter a gratuidade apenas dos atos comuns. Então, por exemplo, do registro do parcelamento. Mas a titulação individual dela, ela vai pagar por ela. Ele vai ser específico. Na parte central de São João, a maior parte desses imóveis já estavam registrados. Então, o restante dos imóveis são residenciais e não tinham escritura. E é residencial. Mas os imóveis comerciais, então, ali no centro, especialmente na Poligonal 2, Luciano, então, ali deu quase 200 certidões. Então, por isso que demorou tanto para ser liberado para nós. Então, foi por isso que tem um número grande de escrituras. E já a Poligonal 1, que é onde você liberou primeiramente, por isso que nós temos lá 1.300 lotes já liberados pelo cartório. E uma boa parte disso já foi feito, os títulos e já entregues a 186 escrituras já foram entregues para as pessoas. O que vocês fizeram lá é uma classificação dupla. Uma classificação, igual a Juliana falou, do núcleo, que foi de interesse social. Apurou que a maioria daquela população receberia menos que 5 salários mínimos. E uma outra apuração que não era por renda. E aqueles que tinham mais de um imóvel. E também que enquadra na E. Então, quem tem mais de um imóvel, quem tem algum imóvel, o nome dele não pode receber como S pelo artigo 28. Mas a classificação, ela é pela renda. Ela não é porque a pessoa tem um imóvel ou não. É pela renda. Então, se ela tem um imóvel, mas ela é de baixa renda, ela vai receber outra forma de titulação que não a legitimação fundiária, né? Mas a classificação, no caso de São João do Oriente, né, e que a gente pode fazer isso, né, de forma geral, é dupla. É por núcleo e depois por indivíduo. Essa por indivíduo, ela vai pegar nessa parte aí do não residencial. Esse que é não residencial, obrigatoriamente, ele vai ser de interesse específico. E, Luciano, também as pessoas que têm dentro da renda, mas dentro de uma mesma poligonal. Se tiver 1, 2, 3, 4, 5, regulariza tudo de forma gratuita. Sim. Não é isso? Dentro do mesmo núcleo, ele pode receber quantas forem, porque aí ele recebe de forma gratuita. Esse processo final, ele é bem simples. Na verdade, o São João do Oriente, Vargem Alegre, Bom Jesus do Galho, nenhum desses municípios, a gente solicitava uma planta, e não tem planta, não. Nenhum desses municípios pequenos. A empresa tem que fazer o voo, fazer essa restituição e ir a campo, porque o próprio município não tem nada disso. Então, nós tivemos que fazer tudo isso. O processo final é o mais simples, né, dentro da prefeitura, porque já chega lá, já chega tudo junto com a população, já tudo saneado, todos os problemas, já chega resolvido. Então, é só mesmo fazer o processo administrativo. 1, 2, 3, quantas poligonais você tiver, então está resolvido essa situação. É só o prefeito, junto com o engenheiro, assinar a aprovação. Luciano, Juliana, deixa eu fazer mais uma pergunta para vocês. Nós vimos aqui que o município classificou pela renda o município como sendo enquadrado na REURB-S. Vimos que mesmo na região central do município, havendo rendas diferentes, predominava a renda
predominar a renda predominante é um pleonasmo. Diria assim, prevalecer a renda predominante, independente até mesmo do uso do imóvel. No entanto, teve uma outra situação, que é, numa determinada poligonal, nós nos defrontamos com pessoas que tinham mais de um imóvel, ou seja, a pessoa já tinha um imóvel registrado, mas mesmo assim tinha um outro imóvel sem registro. Nesse caso, a lei veda que ela usufrua dos benefícios da REUB-S, sobretudo a gratuidade cartorial. Nesse caso, essa pessoa foi colocada para fora da poligonal, precisou de se fazer uma outra poligonal. Que solução que foi dada a uma questão tão complexa como essa? Nesse caso, Toninho, ele não pode receber como de interesse social, por ele já ter imóvel. É uma vedação do artigo 28. Então, o que ele pode receber? A classificação é de renda. Você não pode passar ele de S para E só porque ele tem imóvel. Então, o que você pode fazer com ele? Ele continua podendo receber um título dentro de REURB, dentro daquele mesmo núcleo, mas ele não pode receber legitimação fundiária. Então, ele pode receber como compra e venda, como doação. Se o imóvel não for público, pode fazer um uso campeão, ele apenas contar o tempo, né, e juntar. Então, tem várias formas. A REURB tem vários instrumentos que você pode usar na REURB para você titular aquele beneficiário. Então, não é porque um impedimento de um artigo vai impossibilitar ele de receber a titulação. Ele pode receber de outra forma. Ele não pode receber daquela vedação. O artigo 28 fala, não pode receber legitimação fundiária por interesse social aquele que detiver imóvel no seu nome, ou já tiver recebido regularização fundiária de interesse social em qualquer tempo. Aí ele não pode receber de interesse social. E se você já classificou ele como interesse social, você não pode passar ele para interesse específico. E às vezes, né, doutora, a gente fica com muita pena, porque a pessoa, às vezes, ela é herdeira em um outro lote, ela tem, sei lá, junto com mais 5 irmãos, um percentual, e ainda assim ela não consegue, né, essa gratuidade ali. Mas aí agora nós temos um adendo nisso aí. A lei 1418, agora, de 12 de janeiro, a lei do Casa Verde e Amarela, ela alterou a 13465 nesse sentido. Agora, se você for proprietário exclusivo de imóvel urbano ou rural, então, se você está em algum imóvel em condomínio, você pode receber a gratuidade. Antes, a lei 13465 falava assim, não pode, o artigo 28, não pode receber por legitimação fundiária de interesse social aquele que destiver imóvel urbano ou rural. Agora, a nova lei de 12 de janeiro de 2021 alterou, colocando assim, aquele que detiver exclusivamente em seu nome imóvel urbano ou rural. Quer dizer, se ele tiver em condomínio, se ele tiver uma parte, igual a Juliana falou, herdeiros, tem ele mais 4 irmãos, ele pode receber a gratuidade agora, a partir de 12 de janeiro. Facilitou bastante, né? Meu nome é Lúcia Cavendish, sou arquiteta urbanista. Eu trabalhei mais de 30 anos com urbanização e regularização de favelas, só que a regularização eu deixei para trás há muito tempo. Na época em que eu lidava com esse tema, a gente precisava de vários atores obstinados para fazer a coisa dar certo, e quando se tratava de regularização, nem sempre dava. A gente ficava assim, tropeçava em dificuldades que das mais diversas ordens, inclusive dificuldades do entendimento dos cartórios, né? Era uma grande, a questão do cartorial era um grande obstáculo no processo de regularização. Muitos empacaram aí. Então, eu gostaria de parabenizar o Luciano Chagas por ter essa disposição obstinada de resolver as questões. Isso é muito difícil de encontrar Brasil afora.
Eu não só do Luciano, porque eu vejo que tem aqui outros atores obstinados, porque é preciso ter, pelo que eu entendi, a Juliana ela é de uma organização, de um organismo governamental, uma agência metropolitana, que parece que batalha, não fica somente naquele papel, digamos assim, protocolar, né? E é preciso, às vezes, ter uma empresa também que vá e arregace as mangas para lutar, porque... Mas o fato de ter chegado a uma conclusão produtiva, isso já difere muito de como o processo se dava há dezenas de anos atrás, quando eu disse, vou encerrar essa porta, nunca mais eu vou voltar para esse lugar, essa linha de trabalho. Isso é uma perspectiva muito mais, vamos dizer assim, de resolução, né? Facilita a resolução, desde que tenha os tais atores obstinados, né? Isso era mais um comentário, mas eu queria fazer uma pergunta, que você começou falando que uma das primeiras dificuldades foi como financiar esse processo. Isso é a primeira pergunta. A segunda é, para aplicar essa REURB inominada, que me parece ser um machado, né, uma porta mais franca para o processo de regulação correr, existe alguma pré-condição? Existe, por exemplo, só pode ser aplicado um rito desse tipo numa cidade pequena, ou sei lá, existe alguma pré-condição para que seja aceitável, justificável a aplicação com responsabilidade desse rito? Você pode aplicar a REURB nominada, a do artigo 69 da Lei 13.465, replicada no artigo 87 do Decreto 9310, em qualquer núcleo urbano consolidado, integrado à cidade, que estiver com essa consolidação antes de 19 de dezembro de 1979. Pode ser em qualquer núcleo. Esse núcleo pode ser uma quadra, um bairro ou uma cidade inteira, desde que essa consolidação consiga ser comprovada pelo município que ela existe antes de 79. Então, para quem quiser anotar, a forma de comprovação desse núcleo está no provimento 44, se puder me ajudar mais um pouquinho nisso aí. E a gente geralmente pede para o município plantas, né, aprovadas, às vezes o município tem esse documento lá arquivado, ou se não tem essa planta, às vezes a inscrição cadastral daqueles imóveis, IPTU, tudo isso ajuda a fazer o IPTU, exatamente, isso ajuda a fazer prova, né, de que aquele imóvel, aquela área, ela está consolidada. Essa consolidação também, ela é atestada pelo município, que tem que informar quais são as infraestruturas que existem, os equipamentos mínimos que existem ali. Então, realmente, o município, ele é o dono da REURB, e ele, se tiver interesse, ele consegue regularizar essas áreas, principalmente essas que já estão consolidadas, que não tem necessidade de nenhum tipo de obra, que não tem necessidade de nenhum tipo ali de complementação, não tem risco, não tem APP envolvida. Então, essas áreas, elas são mais fáceis, né, de regularizar. Não dá nem para falar que é mais fácil. Pode falar mais fácil, doutor? Fácil, mais fácil, né? Mais fácil, não. É menos burocrático. Um pouquinho menos, Qual que é o maior desafio hoje da regularização fundiária? A minha opinião, eu acho que é a não capacitação dos atores, tanto registradores quanto profissionais dos entes públicos, né? Se o município não está capacitado, ele não consegue fazer a REURB da forma correta. E se o registrador não estiver capacitado, ele também não consegue fazer o registro da forma correta e pode, às vezes, dar uma nota infundada ou não cabível, né? Então, todos os atores, eles têm que estar bem alinhados e capacitados para fazer a REURB. O entendimento que a Juliana colocou no começo, principalmente da dificuldade do pessoal que trabalha com ambiental, de entender que a Lei 13.465 alterou 2 artigos do Código Florestal, o 64 e o 65, permitindo regularização fundiária em cima de área de APP ou de APA, isso é uma dificuldade muito grande. A lei é muito clara nesse sentido.
eu acho que a maior dificuldade da REURB, além dessa técnica, é o custeio, é o financiamento. Se a área é social, o município ele tem que arcar com uma série de obras, com os levantamentos. Se a área ela mesmo que ela seja de particulares, né, o cidadão ele se mobilizar para fazer esse registro exige um entendimento, um esclarecimento muito grande das vantagens desse registro, porque as pessoas elas vivem basicamente de posse no nosso país. Então, até que todo mundo se movimenta para arcar, né, para contratar uma empresa, ou para mesmo custear, conseguir apertar o município, né, para o município fazer a regularização e depois custear as taxas, né, nos cartórios e as próprias taxas nos municípios, eu acho que isso exige muita energia, muita energia. Por isso que é uma discussão muito interessante. Como financiar? Quem custeia a regularização fundiária? É interessante conseguir verbas públicas, é interessante incentivar os particulares a fazerem, se organizarem para fazer o custeio, né? A gente teve até uma modificação recente da legislação permitindo que mesmo núcleos classificados como S, né, eles façam esse custeio. Então, não tem ninguém tirando responsabilidade do município. O município ele mantém a sua responsabilidade ali, mas a legislação ela permite agora essa maior participação dos atores para custear a REURB. Então, para mim, ainda é um grande desafio. É claro que os municípios podem fazer consórcio, eles ganham em escala, né? Eles podem utilizar espaços como a própria agência metropolitana, ela consegue também auxiliar, mas a gente também tem um credenciamento, né, de empresas que permite e que dá facilidade para os moradores escolherem, né, fazer a regularização. Então, realmente, isso aí é um grande empecilho. Mas você deu milhares de soluções aí para se curar esse ponto. Já a não capacitação, ela não tem cura. Se você não fizer a capacitação, você não consegue fazer REURB. Os atores têm que estar capacitados. Nós temos um programa do governo federal que é denominado Programa Papel Passado. A rubrica dele é 8866. Esse que nós conseguimos para Inhapim. Foi emenda impositiva de deputado federal e a verba é federal, tá? Passa pela Caixa Econômica Federal, tem o contrato, tudo direitinho, e a execução dos serviços são executados com cronogramas, né, por etapas, e os profissionais que são atendidos são profissionais da área jurídica, assistência social e de engenharia, tá? De toda maneira, entrando na discussão do desafio, eu acho que o maior desafio é uma pergunta muito desafiadora, fazendo um trocadilho, porque são tantos problemas, né? Porque é uma lei que está sendo implementada e também eu acredito que varia de lugar para lugar. Por exemplo, lá em São João do Oriente, a questão do cartório não foi um problema, então não foi um desafio. Em outros municípios, a questão da compreensão, da capacitação do cartório é o maior problema. Em outros municípios, se não for terra pública e forem loteamentos particulares que foram invadidos com espólio, com herança, esses desafios também são enormes. Se depender de um particular, de um terceiro, a discussão é muito difícil. De toda maneira, o que nós achamos que é comum, que eu vejo na nossa experiência, é a questão do cartório, se manter um bom relacionamento com o cartório e, Luciano, eu acho que a questão do financiamento, porque seria diferente se a lei, a 13.465, tivesse instituído uma fonte de receita que os municípios pudessem lançar mão diretamente, criado talvez uma taxa, alguma coisa assim, para financiar a regularização. Mas não aconteceu assim, não aconteceu isso. Ele atribuiu aos municípios mais essa obrigação, mas não falou como pagar. E mais ainda, como a Luciana falou, na REURB-S tem que ser feito um cronograma das obras a serem executadas a cargo do município. Então, essas questões elas são fantasmas que rodam a regularização. Então, eu acredito que essa questão foi a questão do financiamento, pelo menos a
1418/2020-21 lançou uma luz, né, Luciano? Que ela permite agora que beneficiários autofinanciem empreendimento, enfim, que há essa possibilidade agora prevista em lei. Então, eu sou mais otimista hoje com a regularização fundiária, com o bom desenlace dela, do que era há um tempo atrás. Não é fácil, não é barato, é muito trabalhoso e não é rápido. Demora. Não dizer que regularização fundiária é uma coisa do dia para outra é difícil, né? Não, não é. A média de uma regularização é de 8 para 9 meses. É uma média, né? Tem algumas regularizações que você consegue fazer com 4 meses. Tem uns que passam de 1 ano. Mas uma média aí, né, entre 7 e 9 meses se faz uma REURB. Mas a minha opinião quanto ao financiamento da regularização, hoje, a gente pode fazer uma escala, né? A primeira, município, você tem condição de arcar com a REURB? Tenho. É a melhor forma. Se o município tiver renda, tiver condição, vai dar tudo de graça para todo mundo. Medição, assessoria jurídica, assistência social, cadastro e a titulação, e o registro é gratuito. Essa é a melhor forma. A realidade que nós temos é contrária. A grande maioria dos municípios não tem condição financeira de financiar uma REURB. Uma medição, principalmente, é muito cara, né? Ela passou por isso lá em Timóteo e sabe muito bem do que eu estou falando. Não é barato você financiar uma REURB. Então, quando não tem um município com essa viabilidade financeira, a melhor forma seria buscar o financiamento federal. Aí entra num pequeno detalhe. As empresas, normalmente, não entram nessa do financiamento federal, porque não vai conseguir muito dinheiro, então vai se pagar pouco, e o trabalho é enorme. Então, foi no caso nosso de Inhapim, por exemplo, não foi uma utopia, foi uma junção de vários atores que queriam fazer por Inhapim e aceitaram um valor menor e fizeram, tá? Mas se for pegar em outros lugares, por exemplo, talvez não vá fazer, porque era um pessoal dali mesmo, então não tinha despesa de hospedagem, não tinha despesa de deslocamento, de mais nada. Então, hoje, a melhor forma, tirando essas aí, a melhor forma é que o próprio beneficiário financie a sua REURB. Se você for olhar direitinho, R$700, R$800 para cada beneficiário, de média, não é caro para ele legalizar um documento dele. Por quê? Imagine se ele estivesse comprando esse imóvel que já tivesse regularizado, ele iria pagar escritura, ITBI e registro, que daria uma média de R$2.000. Então, hoje, a regularização ela é muito mais barata, financiada pelo próprio beneficiário, do que se ele tivesse regular e ele passar pelo rito normal de escritura, ITBI e registro. Por isso que eu acho que a forma como vocês fazem também é uma forma muito viável e que quase todo mundo tem condição de bancar. E a gente tem que divulgar a cultura de que regularizar é bom. As pessoas elas estão habituadas a viver de posse e elas perdem com isso muitas oportunidades. O município perde a oportunidade de arrecadar. Então, os imóveis, incluir esses imóveis no mercado formal, ele gera riquezas, ele permite ali a transferência de riqueza, a circulação de riquezas. Então, é uma reação em cadeia, uma reação em cadeia. O município todo ganha com a regularização dos imóveis, né? É um pouco até pedante ficar falando isso, porque esse é um assunto muito recorrente quando a gente fala de regularização fundiária, mas a gente ainda vive uma cultura da ilegalidade. Então, é só com o tempo para conseguir reverter essa situação. E tem uma questão também que a regularização fundiária é a política habitacional mais barata que existe. Porque a política habitacional é caríssima por família, urbanização de favela, construção de moradias, né, que são os elementos da política habitacional, são caríssimos, né? Caríssimos, 50 mil por família, né? 15 mil, 20 mil por família. E regularização fundiária é a política habitacional mais barata que tem. E quando a gente fala num valor, né, igual a gente está fazendo aí em São João do Oriente, que a pessoa paga em média R$1.000, R$1.200, né, qualquer pessoa consegue pagar, porque todo mundo tem um celular que custa R$2.500. Né? Eu sempre falo, é mais barato o valor da escritura do que um celular.
Então, é um preço extremamente acessível, né, das pessoas Jaqueline, poderem contribuir. imagina que o imóvel não seja público e você queira fazer uma uso capião. Ela não sai em menos de 15 mil reais. Não sai, e ela vai demorar, e vai embolar, né? Porque vai depender do juiz. Eu fui eu acho que foi quando lançou a 977, a lei 977, eu fui num seminário lá em Brasília, tinha mais de 500 pessoas no seminário, e todo mundo falava, juiz nenhum dava uso capião, ninguém tira esse direito de propriedade de uma pessoa que tem terra e dá para o pobre que está ocupando. É muito difícil o juiz dar a sentença favorável para o pobre que invadiu. Mesmo o uso capião judicial, ela é custosa e demorada. É custosa e pode dar errado. É isso que o pessoal fala, na vida real, não é garantia que você vai ganhar esse direito. O juiz que analisar pode falar não. Né? A melhor forma de regularização fundiária é a REURB, é pela 13465. Isso eu não tenho dúvida.